Bom, aqui nós temos carros americanos. Todos eles, vocês podem observar, têm um capô comprido. Por que disso? Para poder acomodar motores grandes. Outra característica, o entre-eixos. Entre-eixos é a distância que vai do centro de um eixo da frente até o eixo de trás. São bem compridos. É uma característica que se repete ao longo dos anos. Nós temos aqui um carro de 56, aqui um carro de 70, esse 69 e esse dos anos 90. Anos 2000, desculpa. E aqui tem a intenção de quê? De dar espaço. Como podemos ver aqui os bancos, né? Dá espaço para os usuários do veículo. Outra coisa característica que a gente observa é as linhas retas muito compridas. É como se fosse a ideia, como se fosse um barco. Como tinha muitas estradas, e tem ainda hoje nos Estados Unidos, a ideia de o carro funcionar como se fosse uma espécie de um barco navegando na estrada. Aqui a gente percebe isso até mesmo nesse design, que a ponta do para-choque sobressai um pouco para frente, como se fosse a borda que um iate tem para que as pessoas possam pular e nadar. Isso também se representa nos casos dos anos 70. Embora tenha aquele design Coca-Cola da GM aqui nesse, a ideia ainda é linhas muito retas, muito compridas. Isso também é uma outra característica que distingue muitos carros americanos. E por último, né, mas não tão menos importante, né, além do motor ter espaço, linhas muito retas, porque a questão da aerodinâmica só foi mais estudada a fundo pela escola, digamos assim, a escola americana de carros, né, a ideia de concepção de carros pelos americanos, depois da grande crise do petróleo, em 78, que obrigou o pessoal a ser mais econômico. Geralmente a ideia também de ter, além de ter o espaço, ter muitas comodidades dentro dos veículos. E a questão do barulho. Esse aqui em particular, que é o Mustang 69, que aparece no filme do John Wick, esse aqui é o Mustang Boss 69. Ele é extremamente barulhento, esses carros. Então quanto mais barulho, mais a importância dele, maior, como eu vou dizer assim, o carro chama mais atenção. Então o americano tem muito disso. Se não for grande, não tiver uma cor berrante, não tiver um motor que faça muito barulho, não é o melhor. Agora aqui nós temos uma amostra de carros europeus. O europeu em si, ele é uma pessoa muito urbana. Ele não é muito de pegar a estrada para distâncias muito maiores do que 100 quilômetros. Para isso ele usa trem ou avião. Sem falar que as grandes cidades europeias têm um bom sistema de transporte público. Além, é claro, de terem algumas cidades, como Paris, por exemplo, na França, que proíbe carros no seu centro. E Londres também está adotando algo semelhante. Sem falar que, por exemplo, em Genebra, na Suíça, existem semáforos adicionais que desincentivam as pessoas a utilizarem carro, ainda mais nela. Os carros europeus, em sua grande maioria, são pequenos, assim como o Mini Morris aqui. Ele tem o entre-eixo, né, semelhante para dar maior conforto aos ocupantes, só que o que isso faz? Ele joga um eixo praticamente para quase em cima, na frente do carro e na traseira, como pode ser visto aqui. Esse carro seria a base, assim, os carros europeus também são mais baixos, então tem um centro de gravidade menor, então eles têm maior estabilidade. Porque o europeu privilegia mais a dirigibilidade. O fato também de ser carros pequenos facilita a agilidade dentro de uma cidade, seja para estacionar, seja para poder fazer as voltas. Aqui temos o carro que é o campeão de vendas europeu, o Golf. Esse carro tem até a versão dele a diesel, mas como você pode ver, o europeu tem uma tendência a gostar dos carros hatch. Porque, por exemplo, aqui em primeiro lugar é o Golf, em segundo lugar vem o Clio, em terceiro lugar o Yaris, no ano 2021 de vendas.
São carros que, como você vê, ele é um pouco maior do que o Mini Morris, mas ele atende aos quesitos de espaço, que é pelo entre eixos. E o capô não é tão grande como nos carros americanos. Por quê? Para poder acomodar motores menores, mais eficientes. Mas nem por isso os europeus podem ser chamados de chatos. Eles têm carros como esse Alfa Romeo Giulia, que é italiano. Esse carro tem mais ou menos as proporções de um Chevette e do Escort da primeira geração que foi vendido na Inglaterra. Ele tem a mesma configuração: motor, passageiro, porta-malas. É um carro que primava muito pela diversão ao dirigir. E mesmo assim, você trabalhando no motor, ele conseguia ser tão eficiente e tão rápido quanto qualquer esportivo americano. É claro que nessa mesma linha, o europeu criou aqui, nós temos o Smart, um carrinho de 2 lugares, como vocês podem ver aqui. 2 lugares. A concepção desses carros, como vocês podem ver, também o entre-eixo deles é curto. O entre-eixo dele tem um espaço apenas para acomodar bem os ocupantes, mas ele não tem, é um hatch, então ele não tem a parte do porta-malas. As rodas são quase jogadas na frente e atrás para dar mais espaço interno. Mas é um carro extremamente fácil de guiar, porque ele é baixo e também fácil de estacionar. Não requer muito uso. Você quer um carro geralmente para ir à padaria, não é para você pegar uma estrada. A concepção dele é de urbano. Em vez de você ter uma moto ou usar uma bicicleta, você usaria um carrinho desse para ir ao trabalho. A ideia da escola europeia de carros é mais ou menos uma ideia mais, como vou dizer, mais racional, porque eles primam pela economia do combustível, pelo uso mais racional do carro. Não é como o americano que faz disso um modo de vida, mas nem por isso quer dizer que sejam carros chatos. Tem muitas soluções criativas e interessantes.